Fala Dev, no vídeo de hoje você vai aprender vários conceitos de orientação a objetos, incluindo classes, objetos, atributos, métodos, polimorfismo, envolvendo sobrescrita e sobrecarga, composição, agregação e encapsulamento. 9 conceitos práticos, tudo dividido aqui de uma forma bem didática para você. E o primeiro passo é a gente clicar em New Project, aqui no IntelliJ, usando JDK na versão 21, para criar o projeto Objetos. E agora a gente já vai para a nossa prática. E agora que o projeto já foi criado aqui, como você pode ver, ele abre automaticamente o arquivo .xml que a gente vai fechar, que a gente não vai mexer nele, e esse arquivo main que já tem um método principal para ser executado. Tudo que tiver aqui, ó, dentro desse bloco de código, a gente simplesmente pode apagar, porque não vai ser útil para a gente, tá certo? A gente vai começar com o projeto zerado, como ele está aqui. Os comentários, essas coisas aqui, tudo a gente pode simplesmente deletar, porque não vai ser útil para a gente. Agora que a gente está com o projeto zerado, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o escopo do nosso projeto? A gente vai criar aqui um mini sisteminha que ele simplesmente faz o cadastro de funcionários em uma empresa. A gente vai ter classes envolvendo funcionário, departamento, cargo, e a gente vai aplicar os conceitos de orientação a objeto, todos que estão envolvidos nisso aqui. A primeira classe que a gente vai criar aqui é uma classe que a gente chama de classe genérica, que é a classe chamada de funcionário. Aí você pode estar se perguntando, o que é uma classe genérica? É uma classe que ela tem todas as informações necessárias de forma genérica para que você trabalhe com outras classes através da herança. Aí você pode pensar o seguinte, está meio tenebroso, meio confuso ainda. Então eu vou criar uma outra classe aqui para deixar mais claro para você. É a classe chamada de desenvolvedor. Então você pode pensar o seguinte, eu tenho uma empresa, dentro desta empresa vai ter funcionários. E um dos tipos de funcionários que essa empresa tem é o desenvolvedor. Agora você pode pensar o seguinte, quais são as características, os atributos que eu poderia ter em um funcionário? Eu poderia ter em um funcionário os atributos chamados de nome, eu poderia ter o atributo chamado de salário, eu poderia ter o atributo chamado de CPF, para cadastrar o CPF dele, e assim eu colocar uma quantidade de atributos aqui. Agora, quando eu falo no desenvolvedor, especificamente essa categoria, o que é interessante dela ter de atributos? Ela pode ter simplesmente a linguagem de programação que aquele programador desenvolve, e além disso, pode ter o framework que ele usa. Framework. Vou tomar aqui uma água para a gente já começar. E agora que eu tenho a linguagem de programação e o framework, a gente pode pensar o seguinte: um funcionário ele tem nome, salário e o CPF. A gente sabe que na versão nova do Java, a gente não precisa criar uma coisa chamada de construtor vazio, mas eu gosto de criar aqui para exemplificar, que é o public funcionário que não tem nada dentro dele. Cadê aqui? Funcionário é o nome da classe construtor. Esse funcionário aqui, o que é que ele pode ter aqui? As variáveis que estão aqui, os atributos dele. Que no caso é nome, que vai ser igual a string vazia, só para inicializar com nada. O salário, que eu vou colocar aqui um valor decimal, 0. E o CPF, que eu vou colocar aqui um valor que é uma string vazia também. Aqui eu tenho o meu construtor vazio. Outra coisa que eu posso ter é o meu construtor, que já recebe os valores através do parâmetro funcionário, no qual passa aqui. Ou seja, já posso criar o meu objeto passando já os valores diretamente aqui. Como no caso, a string nome, o float salário e a string CPF. E aqui eu simplesmente posso inicializar essas variáveis colocando a palavrinha reservada this para procurar especificamente por esses atributos aqui nesta classe. Então coloco this nome, vai receber como valor o valor que está armazenado no parâmetro aqui, ó. Ou seja, esse daqui é o parâmetro e esse daqui é o atributo, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para salário e para nome, porque como eu utilizei o mesmo nome das variáveis aqui nos parâmetros, é interessante que você faça assim
para que ele entenda a nomenclatura de quem é quem. Por exemplo, diz salário, ou seja, o atributo salário da minha classe vai receber como valor o salário que está sendo passado aqui como parâmetro. E a mesma coisa para o CPF. Diz.cpf, aonde o CPF da minha classe, o atributo dela, vai receber como valor o valor que está passado como parâmetro aqui em CPF. Feito isso aqui, nós já temos os nossos dois construtores, que eu vou colocar aqui como comentário, construtores, que vai ser bem interessante para a gente aqui no futuro. E aqui os atributos. Lembrando que os atributos eles não são só variáveis em Java, como você pode utilizar aqui. Se você deixar assim, eles funcionam de forma pública. Ou seja, vocês conseguem enxergar esse código fora da classe. Eu vou criar aqui daqui a pouco um objeto do tipo funcionário só para você visualizar esse cenário. Mas antes, a gente vai aprender uma coisinha que toda classe ela tem três características, por assim dizer. Os atributos, os construtores e os métodos. Os métodos nada mais são do que as ações que você vai fazer ali dentro dessa classe. Só que os métodos eles podem ter duas classificações. Uma delas é o método que pega as informações do usuário e a outra que recupera, no caso, para apresentar em algum momento. E a outra é a que você altera as informações. Ou seja, eu tenho parâmetros aqui. É errado eu deixar esses parâmetros aqui da forma que está para que ele seja enxergado fora da classe. Eu estou deixando aqui para exemplificar para você na prática. Mas o que a gente faz é simplesmente isso aqui, ó, criar métodos com os nomes de gets e set. Como eu vou colocar aqui, gets e sets. E depois nós temos outro conjunto de métodos, que são os métodos que realmente representam a lógica do problema que a gente quer solucionar, que geralmente é a lógica do negócio. Vou colocar aqui métodos da lógica do negócio. Aí o que é um método get? É um método que tem retorno, ou seja, public, se eu quero recuperar a informação dos atributos aqui, no caso o nome, eu coloco public, o tipo do dado que eu vou recuperar, get e o nome. Ou seja, quando eu precisar utilizar o nome que foi atribuído no meu objeto, eu simplesmente chamo esse método aqui específico, no qual ele me retorna uma string que nada mais é do que a variável do tipo nome, um atributo tipo nome. E ele é público porque ele precisa ser enxergado fora da classe. Quando eu coloco aqui um modificador como private, significa que os atributos aqui dessa classe eles só são vistos aqui dentro dela. Isso aqui se chama modificador de acesso. É um modificador de acesso público para permitir que, por exemplo, quando eu criar um objeto aqui em uma classe externa, ele seja visto, e o private para que esses dados aqui não sejam vistos lá e a gente não altere ele de forma errônea. A gente simplesmente só vai conseguir alterar através dos métodos get e set. Aqui é um exemplo do método get nome. Outro exemplo é a gente utilizar o método set, onde ele é um método que só executa, que é só um void, que começa com set e o próximo nome é o nome da variável, do atributo. E aqui o diferencial é que ele recebe o parâmetro, o valor que você quer passar para ser atualizado no valor do atributo. Ou seja, se eu tenho aqui o this nome, que é o atributo da classe, e por acaso eu instanciei, eu criei o meu objeto e passei um valor que eu digitei errado, eu poderia alterar chamando esse método aqui e passando o valor novo para ele, onde ele vai receber o valor que foi passado como parâmetro aqui, e isso já faz com que ele atualize, certo? E a mesma coisa a gente pode criar para os outros métodos, como salário e CPF. Então eu vou criar aqui um public float get salário. E o bom do IntelliJ é que ele tem essas ferramentas de inteligência nele, no qual ele já sugere o código para você. Você não precisa ter que relembrar ou digitar tudo. E aqui no caso do float eu vou retornar o quê? O salário. Beleza? Agora eu vou criar um método set, public void set salário. Passar aqui um float salário. E eu vou atualizar o valor do atributo através disso aqui. Diz salário vai receber o salário que eu estou passando como parâmetro. E o próximo, que é o último, que é o public string get CPF, ele simplesmente vai me retornar o CPF. E eu vou criar um método void set CPF, onde eu vou passar aqui uma string que é o CPF, para que ele atualize o valor
do atributo CPF através do valor que foi passado como parâmetro. E o parâmetro é isso aqui. Agora que eu já tenho os métodos get e set, eu posso ter um método que representa a lógica do negócio. E eu vou criar um método aqui bem simples, só para a gente exemplificar aqui, que no caso seria o método apresentar. Public void apresentar. E o que esse método faz? Ele simplesmente mostra as informações que foram atribuídos no objeto. Por exemplo, o nome, o salário e o CPF. Então, vou dar aqui um system.out.println e passar essas informações aqui como parâmetro. Por exemplo, aqui eu vou criar 3 desses, só para a gente facilitar aqui a escrita. A gente poderia fazer de outra forma complexa, mas vou deixar bem simples aqui, ó. No qual eu vou colocar aqui o nome e vou passar o nome desse meu objeto. Vou passar aqui o salário e vou pedir para ele informar o salário. E agora eu vou simplesmente pedir para que ele informe o CPF. E vou concatenar aqui o CPF para que ele apresente. Ou seja, eu já tenho tudo criado aqui. No caso é só CPF. Eu tenho os atributos da minha classe, os construtores, um sem parâmetro, que é só para inicializar o meu objeto, para que depois eu possa utilizar os métodos get e set para recuperar a informação e atualizar, já que eu não atribuí nada aqui e eu quero alterar, eu utilizo os métodos set. E aqui eu já posso utilizar o construtor já com os parâmetros para que não haja necessidade de utilizar os métodos get, set depois que eu criar o meu objeto. E depois disso eu tenho um método apresentar que vai me mostrar os dados. Lembrando que aqui no começo eu coloquei a variável nome como privado, mas eu deixei essas duas aqui sem o modificador de acesso private, ou seja, automaticamente o Java vai identificar que elas são públicas e vai permitir que eu encontre elas aqui em outra classe. Então, quando eu quero criar um objeto, o que é que eu faço? Eu chamo o nome da classe, dou funcionário, dou um nome a essa variável como se fosse tipo de dado, ou seja, funcionário é funcionário, onde essa variável aqui recebe o tipo de dado funcionário, por assim dizer. E eu quero criar um objeto, eu faço o quê? Informo a palavra reservada do Java New e repito o nome da classe com parênteses, que no caso isso aqui seria o construtor da classe. Aqui eu tenho o construtor que está zerado e eu poderia simplesmente fazer isso aqui e já tem um objeto lá, só que ele não tem nada nas informações. Se eu pedir para apresentar esse objeto, ou seja, eu tenho vários métodos aqui. Os métodos são gets, sets e o método apresentar, onde todos eles são públicos. Se eu quiser utilizar algum deles, só tenho que informar o nome do meu objeto. Ou seja, isso aqui que eu acabei de criar foi um objeto do tipo funcionário, certo? Então, quando eu clico aqui funcionário e digito um ponto, eu já consigo acessar algumas informações lá. Tem a variável, o atributo salário e CPF, que eu deixei como público. E tem os métodos públicos aqui, ó. Get CPF, get nome, get salário, get nome. Isso aqui são operações do próprio Java, mas o importante é isso aqui pra gente, ó. Set nome, set salário, set CPF, get salário, get nome e o método apresentar. Eu vou clicar aqui no apresentar para você ver que realmente não tem nada. A gente não digitou nada aqui para o nosso funcionário. Ele simplesmente criou um objeto que não tem informações práticas assim para a gente. Aí você vai começar a entender aqui o poder dos modificadores de acesso para que a gente possa cair na parte de orientação a objeto propriamente dita, na parte de herança. Aqui, ó. O nome, o salário, o CPF, simplesmente é os mesmos valores que está aqui no construtor vazio. Que no caso aqui é nada para o nome, o salário começa zerado e o CPF é um valor nulo também aqui, que é a string vazia. Se eu quisesse lá na minha classe main, eu simplesmente alterar esses valores, o que é que eu teria que fazer? Depois que eu criei o meu objeto, utilizando o construtor vazio, eu poderia simplesmente chamar um objeto funcionário e dizer para ele, ó, set nome. Eu quero que altere o nome e passar o valor aqui. O nome do funcionário é Olival. Aí funcionário.set é CPF. Qual é o CPF desse funcionário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora qual é o salário desse funcionário? Funcionário. É 7 salário. Onde o salário dele vai ser 5 mil reais em ponto flutuante. Pronto. Agora se eu apresentar ele aqui novamente, o que é que vai acontecer? Esse
essas variáveis aqui, vai começar a ter valores e simplesmente vai apresentar as informações específicas aqui, ó. Olival, R$ 5.000 e o CPF. Agora, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. O funcionário, ele consegue acessar o CPF e o salário. Tá vendo aqui, ó? Se eu quiser alterar o salário, o CPF da pessoa para algo zerado aqui, ó. E simplesmente aqui eu utilizei o método set para alterar o valor, que no construtor era nada. Depois eu modifiquei o valor aqui. E agora eu estou simplesmente acessando diretamente na variável. Então, dessa forma aqui é a forma errada. Quando eu executar, qual é o valor que vai ficar aqui no CPF? O valor da minha última operação, porque eu permiti fazer isso aqui de forma errada. Aqui, ó, alterou para zero. Como eu sei que isso aqui não é uma boa prática de programação, o que é que eu tenho que fazer? Lá na minha classe, eu só vou procurar os meus atributos, como no caso aqui CPF, e vou colocar o modificador de acesso privado para que não consiga alterar fora da classe. A partir do momento que eu coloco um privado, ele já disse que tem um problema para resolver. Quando eu for lá na minha classe, ele simplesmente está dando um erro aqui, ó. Ele já está informando aqui que o CPF está vermelhinho aqui e que você não pode fazer isso aqui. Aí o que é que eu posso fazer? Posso tentar executar, ele não vai deixar, porque eu simplesmente é como se isso aqui não existisse para ele. Ele pode ser que ele dê algum erro, mostrando alguma informação aqui para a gente, ó. No caso, ó, CPF é privado o acesso em exemplo.org, que é nesse pacote aqui que a gente está utilizando. Então, para tirar esse erro, eu tenho que tirar isso aqui. E toda vez que eu precisar alterar o CPF, eu tenho que alterar dessa forma aqui, ó. Set CPF. A mesma coisa eu vou fazer com o modificador de acesso private para o salário, para que isso aqui não seja acessado lá fora. Agora você pode pensar o seguinte. Eu já tenho as propriedades básicas do funcionário. Já tenho o método apresentar, que tem os dados dele aqui. Já tenho os atributos, já tenho os métodos get e set. Se eu quisesse criar um funcionário desenvolvedor, o que é que eu precisaria fazer? Eu posso dizer que esse desenvolvedor aqui, ele também tem os mesmos atributos, nome, salário e CPF. Só que para que eu não precise reescrever isso tudo aqui dentro, eu posso utilizar um conceito chamado de herança, onde o desenvolvedor vai herdar os atributos e os métodos e os construtores da classe que ele está se referindo. Ou seja, se eu quero que o desenvolvedor tenha todas essas informações aqui de funcionário disponível para ele, ele vai ter que herdar. E para herdar no Java, essa palavrinha aqui, ó, extends. Ou seja, desenvolvedor extends quem? Um funcionário. Então, depois da palavra extends, fica de quem ele herda. Ou seja, funcionário seria uma classe genérica, uma classe pai. Nos livros de programação você vai encontrar como classe pai ou classe mãe. E essa outra daqui como classe filho ou classe filha. Onde o classe filho ela herda as características da classe pai. Ou seja, funcionário é a classe genérica e desenvolvedor é uma classe chamada de classe específica, certo? E agora que nós temos dois atributos na classe desenvolvedor, eu poderia simplesmente criar o construtor dele, public desenvolvedor, que simplesmente teria na linguagem o valor também nulo e no framework também o valor nulo. Mas a gente pode ver aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Colocar um modificador de acesso, private, para que ele não seja acessado lá fora. Vai começar a clarear tudo na sua mente agora. E aqui eu simplesmente posso criar os métodos get e set. Onde eu vou colocar public string get linguagem, que vai retornar a linguagem. Com IntelliJ você já está percebendo que é bem mais prático que ele já sugere para você. Ó, será que ele vai sugerir o método set aqui para mim? Public void set linguagem. Eu nem tenho que digitar tudo, ele simplesmente já entende o pensamento, como é que eu estou dizendo aqui. Onde o método set ele simplesmente recebe uma string também, que é a linguagem. Ele já deu até uma sugestão aqui do nome da variável para mim. Diz, linguagem recebe o valor que está sendo passado como parâmetro. E aqui eu vou simplesmente colocar o public string get framework, onde ele vai retornar o framework. E agora o public void set framework vai receber uma string framework. E vou colocar aqui div.framework, que é o atributo da classe, vai receber o valor que eu estou passando como parâmetro nesse método set. E outra coisa que eu quero que ele faça é chamar o método apresentar. Só que tem uma coisinha interessante aqui. E a gente vai começar a entrar no conceito de polimorfismo.
onde polimorfismo nada mais é do que você utilizar um método que tem o mesmo nome para você dar um comportamento diferente para ele. Por exemplo, aqui no funcionário, eu tenho um método apresentar, que ele apresenta todas as informações de funcionário, o nome, o salário, o CPF. E aqui no desenvolvedor, eu poderia simplesmente criar esse mesmo método. Só que, como eu coloquei aqui um link para ele, eu disse que agora ele está ligado com a classe funcionário, que ele herda todas as propriedades, significa dizer que o desenvolvedor já tem esse método apresentar aqui. Então, se eu tentar criar ele de novo aqui, um public void apresentar, ele até deixa. Só que eu estou aqui fazendo uma coisa que seria, por exemplo, criando uma nova instância, um novo espaço na memória para trabalhar com essa informação. E o ideal seria que eu usufruísse da orientação a objetos através do reuso, onde eu já vou pegar esse método aqui e vou reusar ele aqui. Só que quando eu faço o reuso, eu só preciso fazer isso aqui, ó, @override, colocar uma anotação dentro de cima do meu método e depois eu posso simplesmente colocar a mensagem que eu quero. System.out.println e colocar aqui a linguagem de programação que ele faz. E aqui system.out.println colocar o framework. Aí você pode pensar o seguinte: esse método apresentar é diferente desse daqui? Não, ele é o mesmo. A única coisa que eu fiz foi aplicar um conceito chamado de polimorfismo, que diz o seguinte: quando você quiser utilizar um método com o mesmo nome que já tem na classe Py, você só tem que colocar uma anotação chamada override para que ele sobrescreva, para que ele redefina, para que ele mude a forma do método se comportar, que é o que tem aqui dentro dele, para que você apresente os dados. Ou seja, quando eu chamar o método desenvolvedor e pedir para apresentar, ele vai apresentar aqui só os dados da linguagem e só os dados do framework. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que quando apresento o meu desenvolvedor, ele venha com todas essas informações aqui, ó, com o nome, com o salário, com o CPF. E além dessas informações, eu quero que ele também venha com essas duas. Aí o que é que eu posso fazer? Eu vou recortar essas duas linhas aqui, vou apagar esse método aqui e vou simplesmente colocar aqui public void e ele já vai me dar a sugestão aqui, ó, apresentar. Quando eu coloquei apresentar, ele já me deu aqui o override e colocou essa palavrinha aqui reservada do Java, super, apresentar. O que é esse super? Esse super, ele simplesmente está se referindo ao construtor que você utilizou para criar o seu objeto, aonde ele simplesmente já recebeu o nome, salário, CPF e agora ele chama o método apresentar. Ou seja, esse super.apresentar, ele já vai mostrar os dados de funcionário e aqui embaixo eu simplesmente posso adicionar as informações extra da classe. Ou seja, toda vez que eu quiser utilizar os dados de uma classe, de um método específico que já criei, que é, a classe Py, e eu não quero perder as informações, eu simplesmente utilizo a palavrinha super com o nome dele, desde que você coloque isso aqui em cima da anotação, @override, porque eu estou criando um método com o mesmo nome. Então, o polimorfismo ele só é interessante quando você quer utilizar o mesmo espaço de memória, por assim dizer, a mesma representação, a mesma nomenclatura, para um método ficar tanto na classe principal quanto na classe filho. Aí eu coloco aqui um override e mudo o comportamento. Se eu não quisesse que as informações fossem apresentadas, isso aqui ele iria sobrescrever esse método daqui. Eu estou em desenvolvedor, mas ele está sobrescrevendo, ele está mudando o comportamento do método, onde ele não vai mostrar mais isso aqui, e agora ele vai mostrar isso aqui. Como eu deixei o super, agora ele simplesmente vai mostrar os dois. Vou colocar aqui super, ponto e apresentar. Beleza? Aí, além do método do polimorfismo, com override, que é a sobrescrita, nós temos a sobrecarga. Vou colocar aqui para ficar mais didático um comentáriozinho. É polimorfismo sobre escrita para quando você for estudar. E aqui embaixo eu vou criar o método que é polimorfismo, a parte de sobrecarga, que é chamado de overload.
A sobrescrita, ela é interessante que ela tem uma anotação específica para o Java. Anotação é que tudo começa com arroba isso aqui, que é para dizer o comportamento que você vai ter lá. A sobrecarga ela não tem notação. É só você simplesmente utilizar um método que ele tem o mesmo nome dentro da própria classe. A única diferença é que você vai passar parâmetros diferentes. Por exemplo, aqui o meu desenvolvedor, ele pode simplesmente programar. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Public void programar. Quando o meu desenvolvedor vai programar, aparece uma mensagem para ele dizendo o seguinte: estou programando. Se eu quisesse criar esse mesmo método com esse mesmo nome aqui dentro e dar um comportamento diferente para ele, eu estaria utilizando a sobrecarga. Ou seja, eu simplesmente copiei isso aqui e joguei aqui embaixo. Só que você percebe que ele já dá erro porque ele diz o seguinte: programar já existe, já foi definido nessa classe aqui. O que diferencia ele é os parâmetros que eu passo aqui dentro. Por exemplo, string e opção. Só por passar um parâmetro diferente aqui, ele já considera que esse daqui é um método e esse daqui é outro. A gente já tem coisa diferente. Se eu vir aqui, copiar, colar esse método aqui diferente e colocar um outro tipo de dado, int, ele já identifica que esse daqui é diferente desse, que é diferente desse. Todos os três têm o mesmo nome. Aí isso aqui é o conceito de overload ou sobrecarga que é aplicado na parte de polimorfismo. Para que serve isso aqui? Para quando você quer criar comportamento diferente para um método. Por exemplo, quando eu pedir só para programar, ele vai dizer estou programando. Quando eu pedir para ele programar e mostrar uma opção, ele pode dizer aqui estou programando. Cadê aqui? Estou programando mais rápido ou estou programando mais lento, por assim dizer. E quando você passa aqui já um inteiro, ele já identifica qual é o tipo de dado diferente, ele vai colocar estou programando aqui em mais a opção que eu coloquei, vou colocar aqui x. Ou seja, quando tivesse aumentado a velocidade do código, 2x, 3x, 4x. E assim, simplesmente a gente está aplicando o conceito de polimorfismo na parte de overload. Aí você pode pensar, poxa, coisa que só eu já aprendi aqui agora. Como é que eu posso utilizar esse objeto desenvolvedor que tem as características de funcionário? Simplesmente venho aqui na minha classe principal. E agora, ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Em funcionário, eu criei o meu objeto assim. Só que a gente não vai criar funcionário na empresa. A gente vai criar sempre um cara específico. É um programador, é um marqueteiro, é o cara das vendas. A gente vai criar objeto para esses caras. Então eu poderia simplesmente fazer aqui, ó. Um funcionário é um tipo de desenvolvedor, aonde ele simplesmente cria um desenvolvedor. Aí aqui a gente já tem uma coisa diferente. Eu posso dizer que eu estou criando um objeto desenvolvedor que vai se comportar como funcionário. Ou seja, será que eu tenho acesso a todos os atributos e os métodos que o desenvolvedor teria acesso? Para saber, você clica aqui, ó, dev e digita um ponto. Aí ele tem acesso, ó, o desenvolvedor, ele tem o set salário, set CPF, set nome, tem um apresentar, tem um get CPF, get nome, get salário. Ou seja, ele tem todos os métodos de funcionário. Mas cadê os métodos do desenvolvedor? Por que não acontece? Porque eu estou pedindo para que o funcionário se comporte como desenvolvedor. Então ele simplesmente esconde as funções do desenvolvedor, porque eu estou pedindo para que ele se comporte como funcionário. Para que eu tenha acesso a tudo que o funcionário tem acesso, incluindo a parte da herança do funcionário, o que é que eu tenho que fazer? Deixar aqui e informar diretamente. Desenvolvedor, ou seja, o meu objeto que eu acabei de criar aqui com o desenvolvedor vai ser do tipo desenvolvedor. Agora, realmente, o objeto vai se comportar como desenvolvedor. Então, quando eu clicar aqui, dev, e adicionar um ponto, eu tenho acesso ao método programar com os parâmetros diferentes aqui. Tem o método getFramework, getLinguage, setFramework, setLinguage. E além disso, eu tenho acesso aos métodos de funcionário. Que agora o meu desenvolvedor está herdando tudo dele. Certo? Aí você tem que ter cuidado na hora que você for criar. Como você quer que o seu objeto está sendo criado, ele se comporta. Se é como um desenvolvedor ou como um funcionário. Aí fica a seu critério de acordo com a lógica do negócio que você quer aplicar. Lembrando que tem uma coisa aqui que ainda a gente não falou. Como é que eu vou saber, na hora que eu for criar um meu objeto,
eu tenho que passar aqui como parâmetro para ele, por exemplo, no construtor, o nome, o salário e o CPF. Mas como é que eu vou passar essas informações se aqui no meu construtor eu não passei essas informações? Eu posso simplesmente aqui, ó, criar um construtor igual e já vai receber os parâmetros, que no caso é a string nome, é a string, vamos seguir a mesma sequência dos atributos lá. Nome, salário e CPF. String nome, string float salário. E aqui uma string CPF. E além disso, ele vai receber os dados da linguagem, que é específico dele, e o framework. Framework. Aí aqui no framework eu vou simplesmente usar a palavrinha this reservado para dizer que eu vou receber a linguagem, que vai ser passar como parâmetro, e o framework vai receber o que eu passar como parâmetro lá. Aí você pode se perguntar, certo? E o restante das coisas? O nome, o salário, o CPF. O que é que eu vou fazer com isso aqui? A gente já percebeu que a gente utilizou aqui o método apresentar, que utiliza a palavrinha reservada aqui do Java, que é o super, que é para acessar os dados dele lá. Então eu poderia simplesmente aqui no meu construtor utilizar o super e aqui nesse construtor já passar os valores como parâmetro. No caso o nome, o salário e o CPF. E com isso aqui eu já estou dizendo para o meu construtor desenvolvedor que eu estou passando os dados para a classe funcionário para que ela atribua nas variáveis lá e já fique disponível para mim aqui para uso, incluindo os dados aqui da linguagem de framework. Porque aqui no meu funcionário eu já tenho um construtor que recebe os parâmetros e eu estou representando ele aqui, esse construtor de funcionário, através da palavra super, que ele simplesmente consegue entender que isso aqui é o funcionário, porque eu já apliquei o conceito de herança aqui dentro, certo? Então, quando eu quero simplesmente pegar as informações tudo de uma vez só e atribuir, aqui eu estou atribuindo na classe genérica, que é a classe pai, que no caso é a classe funcionário, e aqui eu estou atribuindo na classe filha, tanto a linguagem como o framework. Para a gente ver isso na prática, a gente pode vir aqui e passar no construtor já os dados. No caso, o nome é Olival, aí vírgula, o salário é 5.050 centavos. O CPF dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí a linguagem de programação que ele programa é Java. E o framework que ele gosta de usar é o Spring Boot, para criar APIs. Inclusive eu vou deixar um link de promocional aqui para caso você queira aprender APIs com Java, Spring Boot, MySQL e outras tecnologias que a gente vai ver aqui. E com tudo isso aqui já vai facilitar bastante para você já começar a aprender essa tecnologia. Aí quando eu quero agora apresentar os dados, eu chamo dev.apresentar. Vou clicar aqui no executar para você ver que o objeto desenvolvedor ele simplesmente já tem as características que eu quero. Ou seja, ele mostrou aqui agora, ó, o meu objeto tem um nome, Olival, um salário, o CPF, a linguagem e o framework. Tudo porque eu já estou utilizando o conceito de orientação a objetos na parte da herança. Já estou utilizando aqui a parte de sobrescrita do polimorfismo, onde eu simplesmente estou apresentando os dados que foi passado no construtor. E no meu construtor do desenvolvedor, eu já estou recebendo aqui o super. Quando eu criar um objeto vazio, eu também posso já chamar o construtor, onde eu simplesmente não vou passar nada, porque é vazio, aí já vai identificar que ele tem que criar o construtor e já passar esses valores aqui vazio para ele, certo? Como já está aqui. Aí, agora o que, é que a gente já viu aqui? Já viu classe, objeto, atributos, métodos, construtores, herança. Aí, polimorfismo a gente já viu sobrecarga, sobrescrita. Agora falta só dois conceitos, que é composição e agregação. Fala, Décio, se você chegou até aqui, toma um pouquinho de água, porque o próximo assunto vai ser bem interessante. Mas antes eu gostaria de te mostrar aqui que você pode aprender a criar janelas interativas para que você pegue os dados que você está aprendendo a utilizar orientação a objetos para manipular e simplesmente criar janelas gráficas interativas clicando e arrastando botões em apenas 2 horas de curso
onde você consegue fazer isso de forma prática. Ou seja, você consegue fazer isso aqui, ó. Pegar o código que está aqui e ao invés de você digitar código para gerenciar, criar janelas gráficas, você vai simplesmente clicar e arrastar aqui. E através dessa tecnologia aqui do Java Swing, você consegue fazer a linkagem do front-end com back-end para Java Desktop, clicando no link da promoção que está aqui no primeiro comentário fixado. Quando você clicar nesse link, você vai ser redirecionado para essa página daqui, onde você simplesmente vai ter acesso a todas as informações que você precisar, incluindo o que você pode adquirir ou não em conjunto desse curso aqui, como a parte de manipulação de arquivos, um bônus de orientação a objetos e a parte de você aprender a criar janelas. Você pode assistir o vídeo completo aqui com toda a descrição aqui e depois você decidir se esse conteúdo vale a pena ou não para você. Além disso, nós temos aqui que para quem clicar aqui vai poder adquirir também o curso de API por um valor promocional aqui, que no caso é R$19,90, tá certo? Então fica a descrição aqui do vídeo e vamos voltar para a nossa aula. E agora voltando para a parte de composição e agregação, que são outros conceitos da parte de orientação a objetos, você tem que entender só o seguinte aqui. Vou até adicionar um comentário aqui para você ver. Composição e agregação, que são formas de associação, ou seja, você tem uma classe e você quer que essa classe se associe com outra. Aí você tem dois conceitos, a composição e a agregação. A forma que você vai digitar código vai depender da lógica do negócio que você quer aplicar, do problema que você quer solucionar, e se você entender se vai usar composição ou agregação. Aí você pode pensar, quando é que eu vou usar composição? Quando o vínculo de uma classe com a outra, ela simplesmente é um vínculo forte. Por exemplo, eu vou criar duas classes aqui para exemplificar isso. A gente tem aqui que no nosso sistema que a gente está criando, ele tem um funcionário, tem um desenvolvedor, tem a parte principal que é a que vai executar o código, e a gente pode pensar o seguinte, a gente pode criar uma classe chamada de empresa e dizer que dentro dessa empresa ela pode ter departamentos. Criar aqui uma outra classe que vai ter o nome de departamento. Aí você pode pensar o seguinte, se a composição é o que eu preciso utilizar para o meu projeto, de acordo com o entendimento do problema, aí eu simplesmente vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou simplesmente dizer que uma empresa ela tem vários departamentos. Vou colocar aqui, tem vários departamentos. Se eu utilizar a composição, eu vou precisar criar aqui dentro, instanciar o meu objeto departamento aqui dentro. Por quê? Porque o conceito de composição, ele diz que é um relacionamento forte. Ou seja, a classe que está precisando da outra, ou seja, quem está precisando da outra aqui é departamento da empresa ou a empresa está precisando do departamento? É a empresa que precisa dos departamentos. Então, como eu estou entendendo que o meu problema eu tenho que fazer dessa forma para representar ele, aqui departamento dep, e quando eu tiver o construtor aqui public empresa, eu simplesmente tiver que criar um departamento, isso aqui é uma dependência forte. Por quê? Porque se eu tiver que excluir o objeto empresa, automaticamente eu estou excluindo o objeto departamento dela também. Ou seja, toda vez que eu tiver composição, a classe que está utilizando os objetos, ela tem a responsabilidade por criar e por matar esses objetos. E simplesmente se eu precisar apagar o objeto pai, que é o objeto geral, ele vai apagar os objetos que tem dentro. Eu perco a referência que tem dentro dele ali e simplesmente apago. Aí isso aqui é uma dependência de composição. Se eu fosse utilizar o outro conceito de agregação, significa que eu tenho um vínculo fraco. Ou seja, quando eu apagar a empresa, pode ser que não precise necessariamente apagar todos os departamentos. Aí como é que eu consigo representar isso? Aqui, ao invés de eu criar o objeto, eu simplesmente poderia criar aqui dentro um array list de departamento, onde eu colocaria aqui todos os meus departamentos. E quando eu fosse criar o meu objeto empresa, eu poderia simplesmente aqui departamentos. Eu poderia simplesmente aqui, ao invés de criar um objeto departamento, eu criar o array list, instanciar ele. E assim
eu poderia adicionar depois no meu programa vários departamentos através de um método. Public void adicionar departamento. Onde aqui ele vai receber como parâmetro um departamento. E eu vou adicionar no meu array list que já foi instanciado os departamentos que eu for recebendo como parâmetro. Aí o que é que acontece com essa forma de representar o problema? Com essa forma aqui, quando eu mato a empresa, eu destruo esse objeto empresa, eu não perco as informações de todos os departamentos que eu criei. Porque aqui a única coisa que eu tenho é o array list. Os departamentos eu vou criar, por exemplo, na classe principal. Por exemplo, aqui, ó. Departamento de programação. Vai ser um new departamento. Aí eu criei o departamento de programação. Aí eu quero criar mais 3 departamentos aqui. Vou criar o departamento de marketing e vou criar o departamento de vendas. Se eu, por exemplo, tenho uma empresa aqui, empresa igual a new empresa, eu tenho um objeto do tipo empresa, eu acabei de criar ele, o que é que eu preciso fazer? Para adicionar os departamentos, eu posso criar eles isoladamente e depois só vir aqui no final e pedir, ó, empresa. Agora eu quero usar o método adicionar departamento, onde eu vou adicionar o departamento de programação, depois eu vou adicionar o departamento de marketing e depois eu vou adicionar o departamento de vendas. Aí dentro da classe empresa, os meus departamentos estão aqui, ó, dentro do meu array list. Aí eu consigo manipular da forma que eu quiser aqui dentro. Mas se por algum acaso, no meu método principal, eu disser, ó, eu não preciso mais da empresa, a empresa vai ter que morrer. Que a gente geralmente representa isso na programação fazendo assim, ó. Empresa igual a null. Eu mato a referência dela. Aí simplesmente esse objeto aqui que tinha vida foi inicializado, ele morreu. Quando ele morreu, essas informações aqui que eu adicionei morreram. Mas os departamentos, que são objetos independentes, continuaram. Ou seja, porque eu estou utilizando agregação. Eles estão fora da classe e dentro da classe a única coisa que tinha era uma referência que era no array list que estava sendo utilizado lá. Agora na composição não, na composição é algo diferente. Vou criar aqui uma empresa diferente, um objeto diferente, que vai ser empresa 2. E agora, no empresa 2, eu tenho uma forma diferente aqui de representar. Que poderia ser o seguinte: public empresa. Aqui dentro, eu simplesmente ia criar os departamentos. Departamento dep de programação. Simplesmente seria um novo departamento. Com essa representação aqui simbólica, que eu teria que apagar isso aqui para dar certo, ele simplesmente, quando eu apagasse o objeto empresa, eu simplesmente apagaria esse objeto aqui também. Aí você só tem que entender isso. Qual é o vínculo que você quer ter? É um vínculo forte, que quando eu apago um, eu apago o outro, então é composição. Eu tenho que criar os objetos dentro dele. O relacionamento ali é fraco, então eu tenho que utilizar a agregação. Tenho que criar os objetos que se relacionam com ele fora. Então isso aqui é o que a gente pode entender sobre composição e agregação, que nada mais são do que formas de associação entre classes. Então aqui nessa aula você aprendeu classes, objetos, atributos, métodos, polimorfismo, onde você aprende sobrecarga, sobrescrita e as associações que é composição e agregação. Uma outra coisa extra que você pode aprender aqui, que é interessante você saber também, é o conceito de classe abstrata. Isso aqui vai como um extra para você que chegou até aqui. Onde eu tenho aqui ó, a classe funcionário, que é a nossa classe principal que a gente está utilizando aqui. A gente pode pensar o seguinte: eu tenho que instanciar um funcionário propriamente dito. Eu tenho que fazer isso aqui no meu programa. Deixa eu fazer aqui. Eu posso fazer isso aqui no meu programa. Funcionário func igual a new funcionário. Posso fazer isso? Pode. Mas logicamente, para representar o problema, o funcionário ele tem alguma função aqui dentro, além de você dizer que ele é uma classe geral
e que ele vai ser herdado por a classe desenvolvedor, por assim dizer. Aí você pode pensar que não. Ele não tem tipo um vínculo tão forte assim que haja necessidade na classe principal ter realmente um objeto dele. Então significa que ele é algo mais conceitual. Ele é algo que a gente precisa ter realmente esses dados aqui, mas que a gente não precisa ter um objeto do tipo dele. A gente precisa ter um objeto tipo desenvolvedor. Nesses casos assim, a gente cria uma classe chamada de classe abstrata. A gente simplesmente coloca aqui, ó, public abstract, que é uma palavrinha reservada do Java. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Que é public abstract class. Não é class abstract, é public abstract class. Quando eu tenho assim, na classe principal lá, ele já dá um erro. Porque isso aqui agora passa a ser errado. Ele não aceita mais que você instancie um objeto. E toda vez que você cria uma classe abstrata, os métodos dessa classe aqui eles passam a ser abstratos. Por exemplo, esse daqui, ó, public abstract void. Abstract void. Aí esse método aqui, ele simplesmente poderia ser abstrato, ó. Não abstrato. A gente pode mudar isso aqui para depois, senão vai ficar um conceito um pouco mais chato da gente entender. Mas tem que entender o seguinte: o funcionário agora ele não é permitido mais você instanciar um objeto dele, porque não faz sentido você vir aqui no programa e criar um objeto funcionário. Porque esse objeto vai fazer o quê? Apresentar. Ele só vai começar a ganhar a vida quando você simplesmente criar um desenvolvedor ou criar uma outra classe que vai herdar as características dele. Se você fizer isso aqui e tentar usar no seu programa para resolver os problemas que você precisa lá, como por exemplo, o funcionário vai programar. Não, ele não vai programar. Quem vai programar é o desenvolvedor. O marqueteiro vai criar o marketing. O funcionário vai criar o marketing? Não vai. Ou seja, ele é só conceitual. Então você deixa ele como abstrato e não pode simplesmente criar essas coisinhas aqui dele. A gente pode simplesmente vir aqui em funcionário e criar uma coisinha chamada de método abstrato. Public abstract void. E eu vou criar aqui um método que seria especificamente geral para o funcionário. Tem o apresentar, que a gente já deixou ali. Só que eu não vou modificar ele para não ficar complicado de vocês entenderem e ter que mexer em outras partes do código aqui. Mas eu vou criar um método abstrato aqui, abstract void, que vai ser chamado aqui de falar. Todo funcionário fala. Quando eu crio um método abstrato, eu não preciso implementar ele entre as chaves. Eu só preciso fazer isso aqui, ó, colocar ponto e vírgula. E quando eu defino ele como abstrato, eu sou obrigado a implementar ele na classe que está herdando ele. Ou seja, desenvolvedor herda a classe funcionário. Então ele vai pedir para que eu implemente a forma como o método falar vai funcionar. Então eu venho aqui e deixo o meu mouse aqui em cima da classe para ver a sugestão que ele vai dar aqui para mim. Ele vai dizer, ó, implemente um método. A classe desenvolvedor deve ser declarado o método abstrato ou implementar o método falar. Aí quando eu clico aqui em implementar, ele vai dizer, ó, você quer criar esse método aqui? Quero. Aí no final lá do código ele deu um override, onde ele deu uma sobrescrita, porque eu estou utilizando o mesmo método, mas só que eu sou obrigado a implementar ele aqui entre as chaves. Aí aqui eu vou dizer que ele vai se comportar system.out.println como estou falando. Sou um funcionário. Aí agora você tem o conceito de classe e método abstrato, onde a classe abstrata, ela geralmente é para classes genéricas, que você não vai usar dentro do programa, ela só serve para que você desacople a responsabilidade de outras classes, por exemplo, desenvolvedor, marqueteiro, vendedor, não precisa ter tudo isso aqui reescrito. Então eu crio uma classe genérica que vai ter tudo. E nessa classe genérica eu defino ela como abstrata, para que ninguém instancie ela. E os métodos dela, eu posso ter os métodos get, set normal, só que geralmente a forma de falar pode ser diferente. Por exemplo, o desenvolvedor pode ter uma forma de falar, o marqueteiro pode ter uma forma de falar, o vendedor pode ter outra forma de falar, de acordo com as habilidades de comunicação, pensando assim logicamente. Então, o que é que eu digo?
Como o vendedor, o marqueteiro e o desenvolvedor todos são funcionários, quando eu criar um método abstrato geral, como no caso falar, eu vou implementar ele da forma que eu achar melhor. Ou seja, no desenvolvedor eu posso dizer aqui, ó, eu sou um funcionário desenvolvedor. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma outra classe que seria o marqueteiro, vou botar aqui, marketing, e nessa classe marketing eu estendesse funcionário, ele iria pedir para que eu implementasse novamente aqui o método falar, e o comportamento que eu daria aqui seria diferente. Eu não preciso colocar a mesma coisa lá, porque agora eu estou sobrescrevendo, eu estou mudando o comportamento. Eu poderia, um marqueteiro é um cara mais desenrolado, poderia chegar aqui brincando com a pessoa, tipo, haha, que bom que você veio. Posso te ajudar? Já é uma coisa diferente que ele fala. Se eu criasse aqui, por exemplo, uma outra classe que seria o vendedor, eu poderia também estender a classe funcionário, só que a forma que eu vou botar a implementação aqui vai ser diferente do método falar. Aqui eu já poderia dizer outra coisa, system.out.println e dizer aqui. Fala, Major. Você está procurando por algo? Aí já começa a ter uma comunicação um pouco diferente aqui com a pessoa. Ou seja, eu estou utilizando o mesmo método para se comportar de forma diferente em três classes diferentes, porque eu defini na classe genérica, na classe Py, um método abstrato, no qual ele me deu a liberdade de eu implementar a forma específica para cada um, de acordo com a necessidade do meu programa. Então aqui você já aprendeu o conceito de classe, objeto, atributos, métodos, herança, polimorfismo com sobrecarga, sobrescrita, composição, agregação, que são formas de associação, e por fim, classe abstrata e método abstrato. Você já passou por quase tudo ali da orientação a objetos. Faltou só a parte aqui do encapsulamento, que a gente simplesmente pode ser visto aqui como a parte de herança. Mas pode também ver a parte de empacotamento, onde posso criar um pacotezinho aqui, ó. Vim aqui em New, Package, e simplesmente colocar aqui, ó. Que eu vou ter o pacote do modelo. Vou criar aqui um novo pacote. Cadê aqui? Package. Que vai trabalhar as janelas gráficas, como você acabou de ver lá no nosso vídeo aqui do curso de Java Swing. E aqui eu vou criar um novo pacote chamado de Controller. Que para quem for fazer o curso de Java Swing que está no comentário fixado aqui, você vai aprender que você vai criar classes aqui no controlador. Que no caso pode ser a manipulação de arquivos. Vou criar aqui uma classe chamada de arquivo. Aqui no modelo vai ter todas essas classes aqui. Onde eu só não vou colocar a classe main, que é a lógica do negócio que a gente está acabando de criar aqui. Vai refatorar tudo e vai me jogar aqui para a classe do modelo. E aqui no View vai ter a parte das janelas gráficas. Vou criar aqui um nome janela só para representar. E aqui a gente tem uma arquitetura do nosso projeto, onde eu tenho aqui a parte que mexe com os arquivos e os bancos de dados, a parte da lógica do negócio, a parte das janelas e a parte principal, que é quem chama e executa tudo ali dentro. Essa aqui é a visão do desenvolvimento de software. Então, se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like, seu comentário. E se você quiser aproveitar a promoção, seja para adquirir o curso de API com Spring Boot e Java, que está aqui no preço promocional, ou caso você queira adquirir o curso de criação de janelas gráficas, como eu vou deixar aqui, você clica no comentário fixado que está aqui embaixo, adquire e em 2 horinhas você já pode aproveitar. Se quiser aprofundar a orientação a objetos, tem um bônus lá. Se quiser aprender mais sobre manipulação de arquivos, tem lá. E você vai aprender a criar janelas só aplicando e arrastando botões. É algo bem prático. Para quem está com um tempinho livre aí que pode dedicar 2 horas aí, de uma única vez assim, e já adquirir esse conhecimento, já começar a aplicar em todos os projetos de desktop que queira fazer, essa é uma oportunidade boa. Então, se gostou desse vídeo, seu like, seu comentário e confira o link aqui, tá bom? Então, até uma próxima.